começamos aqui o estudo do parágrafo 10, onde Kardec explica que a concordância universal dos ensinamentos espíritas se aplica aos princípios fundamentais da doutrina e não aos assuntos secundários. A experiência demonstra que quando um novo princípio precisa ser revelado, ele surge de forma espontânea e simultânea em diversos locais, transmitindo o mesmo conteúdo essencial, mesmo que com variações na forma. E Kardec, então, começa esse 10º parágrafo, e Kardec começa falando: vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários. Esta primeira parte delimita o campo de aplicação do princípio da concordância. Não se aplica à comunicação de natureza pessoal, trivial ou de interesse limitado. Ou seja, saber qual é o número da loteria, saber quem matou fulano de tal, saber, ou seja, essas trivialidades não precisa eh eh você ficar testando, você ficar havendo uma concordância. Não se busca a concordância universal para assuntos como detalhes da vida cotidiana, conselhos particulares ou informações de pouca relevância doutrinária. Isso evita a busca desnecessária por confirmações para assuntos menores e concentra o foco nos temas essenciais. E ele continua: mais do que respeita aos princípios mesmo da doutrina. Aqui se define o verdadeiro objetivo da concordância. Os princípios fundamentais da doutrina espírita são as bases da doutrina, os conceitos essenciais sobre Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade dos espíritos e outros assuntos. É sobre esses princípios que a concordância universal tem que se manifestar. A validação pela concordância, ela vai visar assegurar uma solidez e a universalidade desses princípios basilares. E Kardec continua: prova a experiência que quando um princípio novo tem de ser enunciado, o que está querendo dizer com isso? Que na prática, a constatação empírica de como a concordância se manifesta na prática. A experiência demonstra que quando um novo princípio doutrinário está para ser revelado, ele surge de forma simultânea, independentemente em diversos locais. Isso reforça a credibilidade do método, mostrando que não se trata de uma teoria abstrata, mas de um fenômeno verificado na prática. E Kardec continua: isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo. A espontaneidade, já foi dito aqui, ela é uma característica marcante na manifestação da concordância. O novo princípio não surge por meio de uma única comunicação isolada, mas ela emerge de forma independente em diferentes centros espíritas, por meios de diferentes médios, sem que haja uma coordenação ou uma influência externa. E essa independência acaba garantindo uma autenticidade da revelação. E Kardec finaliza: e de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo. Então, esta última parte, Kardec fecha esclarecendo que a concordância não exige uma repetição literal das palavras ou expressões. Ou seja,
A mesma mensagem que é passada no Brasil vai ser passada na França, vai ser passada na Alemanha, mas com um vocabulário diferente. A forma pode variar, a linguagem utilizada, ela pode ser diferente, mas a essência, o conteúdo, o fundo da mensagem, esse é o mesmo. A ideia central, o princípio doutrinário em si, é transmitido de forma consistente, mesmo que com palavras diferentes. Essa flexibilidade na forma, ela acaba permitindo que a mensagem seja compreendida por diferentes culturas, em diferentes épocas, mantendo a integridade do conteúdo. E para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre os pontos mais importantes desse 10º parágrafo, né. Kardec, então, ele começa a falar sobre a delimitação do escopo da concordância aos princípios doutrinários, onde ele busca, né, evitar desnecessariedades por confirmações de assuntos menores, assuntos pessoais, assuntos que não têm uma natureza relacionado à doutrina. Ele também vai falar sobre o foco nos princípios fundamentais da doutrina, onde a validação pela concordância visa assegurar a solidez e a universalidade desses princípios basilares, né? O foco não pode ser assuntos triviais. O foco tem que ser a doutrina, a mensagem que está sendo passada. Ele também vai falar sobre a comprovação pela experiência, onde a observação dos fenômenos mediúnicos ao longo do tempo demonstra que quando um novo princípio doutrinário está para ser revelado, ele surge de forma simultânea, independente em diversos locais. Kardec também vai abordar a espontaneidade e a simultaneidade como marcas da concordância. O novo princípio, ele não surge por meios de uma única comunicação isolada ou orquestrada, mas emerge de uma forma independente em diferentes centros espíritos por meios de médios em diversos locais. E ele fecha falando sobre a concordância no fundo e não necessariamente na forma. Que Kardec está querendo dizer com isso? Significa sobre a linguagem utilizada, as expressões, os detalhes podem variar, mas a ideia central, o princípio doutrinário em si, tem que ser transmitido da mesma maneira, de forma consistente.